Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, traz as suas energias, olha bastante para a chama das velas, conversa com Maria Padilha e pede que ela traga uma mensagem que não somente ressoe para a tua vida, mas também que tudo que for falado aqui realmente possa acontecer para você. Para quem não me conhece, sou tarólogo há 13 anos e há 5 meses atrás eu decidi gravar uma leitura. Me sentei aqui no meu cenário, que era muito feinho, coitadinho. Gravei o primeiro vídeo, postei para vocês e, para minha surpresa, a recepção já foi maravilhosa desde o início. E nasceu então aqui esse canal, que através dele eu quero trazer mensagens de Maria Padilha, pois um dia essa pombagira maravilhosa transformou a minha vida, transformou a minha história. E através aqui dessas leituras eu quero ajudar a transformar a vida de muitas outras pessoas também. Então, se você chegou até aqui, se gostar do meu conteúdo, é muito importante que deixem hype, deixem like e muitos comentários. Como vocês sabem, eu moro na Alemanha, então dependo de muitos comentários de engajamento do Brasil, de países que falam português, para que dessa forma o YouTube ele recomende os vídeos e leve para cada vez mais e mais pessoas. E essa missão aqui na internet ela realmente cresça, esse trabalho realmente cresça. E dessa forma tenho certeza que vocês estarão abençoando a minha vida e eu vou conseguir voltar a morar no Brasil, que é o maior desejo que eu tenho nesse momento. Gente, peço para vocês também, se gostarem, é claro, me sigam nas redes sociais, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Por lá eu apareço, posto foto minha para que vocês me conheçam também. Apesar de que na thumb agora já estou usando minhas fotos, no perfil aqui do YouTube também tem. Mas vai ser muito importante que vocês me sigam por lá, que fortaleçam minhas redes sociais. Eu criei elas há pouquinho tempo, então são poucos seguidores ainda. Vira e mexe eu tento postar um conteúdo diferente quando dá tempo. E assim que eu voltar a morar no Brasil, aí vocês podem ter certeza, vai ter muito conteúdo bacana. Vou mostrar para vocês rituais, como que eu cuido de Maria Padilha, vai ter muito conteúdo legal mesmo, tá? Então me sigam por lá e peço para vocês algo muito importante. Eu sei que não gostam de introdução de vídeo muito longa, mas é muito necessário falar para vocês, gente, por favor, fiquem atentos com golpe, com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer trabalhos espirituais, leituras, ritualísticas, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Eu não entro em contato com absolutamente ninguém, não ofereço nenhum tipo de trabalho. Quem precisar falar comigo, entre em contato através do e-mail herdeirodamagia@gmail.com. Mas fiquem atentos a golpe, gente. 2026 a gente já é para estar ligado nessas coisas. E eu sei que, infelizmente, muitos canais aí acabam sofrem, né, com criminosos que usam do nosso trabalho, que se aproveitam para ganhar dinheiro em cima de outras pessoas. Então peço para vocês, por favor, se alguém entrar em contato com vocês, chama a polícia e nem responde, tá? Saibam que não sou eu, 100% de certeza. Bom, dados os recadinhos que eu precisava lá, então vamos lá, Padilha. Eu já me sinto pronto, preparado para iniciar essa leitura. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Eu peço proteção contra qualquer espírito obsessor. E ao povo cigano também eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com baralho cigano para que a gente descubra novidades ou então confirmação de tudo aquilo que foi falado através do tarô. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo a todos boa sorte, lembrando vocês que as leituras aqui desse canal não tem edição de corte e também não tem texto programado, tá? Eu vou descobrir junto com vocês a mensagem que a Padilha vai trazer. No final eu assisto, coloco um título, uma thumb, aí eu posto na internet e a gente descobre juntos a mensagem que a Padilha veio trazendo. Como sempre, corto em dois, escolho um montinho da esquerda, boa sorte a todos. E a gente vai descobrir juntos aqui então a mensagem de Maria Padilha. Chegamos com o Ás de Copas. É a primeira carta de vocês. Depois nós temos o 4 de Copas. Olha, que vem falando sobre emocional já, logo aqui já no começo da leitura. Nós temos o 9 de Ouros. O Rei de Ouro. O Cavaleiro de Ouro. O 2 de Paus. O 5 de Espadas, o 5 de Ouro, o 8 de Ouro e a carta do Mago chegando aqui, finalizando a primeira parte dessa leitura. Eu posso falar para cá olhando claramente
Já de início aqui, já olhando para essa leitura, gente, pelas cartas que foram saindo, pela intuição que a Padilha ela foi trazendo, claramente aqui uma intuição que já chegou para mim de alguém que se aproveita muito de você em muitos momentos, tá? Alguém que te procura, alguém que te busca muito quando está precisando, pelo que eu vejo aqui, ó. Quando precisa, encontra em você um certo porto seguro. Quando essa pessoa que precisa, ela entra em contato, essa pessoa está ao teu lado, se demonstra muito teu amigo, muito tua amiga. Mas pelo que eu vejo, existem outras intenções aqui escondidas aqui por trás. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho. E a gente vai vir carta por carta aqui para que você não fique com dúvidas e você saiba exatamente a mensagem que a Maria Padilha ela vem trazendo aqui para essa leitura. Como eu falei para vocês, eu sinto uma energia muito forte aqui de falsa conexão se estabelecendo aqui em cima dessa mesa. Existem interesses, tá? Interesses que por muitas vezes eles estão escondidos. E eu posso até falar que uma aproximação que ela é muito conveniente. Como se alguém se aproxima de você quando é conveniente para essa pessoa, quando serve. E aí você precisa começar a parar para pensar, observar, e de repente até mesmo na tua intuição, na tua mente já está vindo aqui uma imagem de alguém, um nome de alguém. É muito importante que você comece a fazer atenção e que você realmente se conecte com essa mensagem, com Maria Padilha, com toda a espiritualidade, para que você consiga afastar da tua vida, eu até falaria, essa manipulação que pode estar acontecendo aqui. É uma troca muito desigual, tá? Onde você se doa demais, onde você realmente se entrega, onde você que é uma parte que está sendo amiga verdadeira, ou amigo verdadeiro, ou até mesmo dentro de um relacionamento, se isso aqui ressoa para você na tua área amorosa, no teu campo amoroso, pode ser que você esteja aqui se dedicando a algo, a alguém, tentando mostrar aqui a essa pessoa, tentando conduzir essa pessoa e tentando de alguma forma se dedicar realmente para que essa ligação, essa conexão aqui entre vocês funcione e que as coisas realmente aqui aconteçam, mas pelo que eu estou vendo aqui não é algo tão recíproco, não é algo que essa pessoa ela tenta fazer por você também. Eu até diria que uma troca muito desigual e de muita manipulação. O Ás de Copas é uma carta que ela fala muito de emocional, né? E muitas vezes exatamente sobre manipulação também. Eu olho para essa carta e eu vejo muita aproximação por interesse. Muito interesse. E de alguma forma essa pessoa pode até demonstrar que se importa emocionalmente com você, mas é uma falsa empatia aquilo que eu estou sentindo aqui. Muitas vezes pode até ser que essa pessoa usa até mesmo de uma certa carência emocional que ela encontra em você, que ela entende que você gosta da companhia, que ela entende que você gosta de conselhos, que ela entende que você gosta de ter alguém aqui ao teu lado. E de alguma forma ela até mesmo usando dessa carência. Não é necessariamente a palavra manipular, mas de alguma forma se aproveitar, é isso que eu estou sentindo aqui. Toma cuidado com algum tipo de energia que ela seja muito invasiva. Se você está sentindo uma energia muito invasiva aqui ao seu lado, alguém se aproximando de você com energia muito invasiva, é hora de você colocar alguns limites, tá? Nem sempre ficar falando sim é necessário. E ainda mais se essa pessoa está usando de você por saber que você de alguma forma se sente sozinho ou sozinha, ou que essa pessoa se demonstra muito mais importante do que outras pessoas na tua vida. Não é exatamente isso que a Padilha está me mostrando, muito pelo contrário. Eu estou vendo aqui que esse vínculo ele pode ser muito confuso. De alguma forma ele pode ser muito confuso. Confuso porque eu olho aqui para esse 4 de copas. Às vezes tem pessoas que manipulam as situações, que elas manipulam a vida. E aí lembrando, tá, que se você quiser ressoar, se estiver ressoando isso aqui pro teu lado amoroso, absorve também. Se de repente você tá aqui num relacionamento onde você sente que não tá sendo bacana para você. Porque pelo que eu vejo que a energia dessa pessoa, que traz essa energia das cartas de copa, ela também gera muito desgaste emocional. Muito desgaste emocional. Em você, né? Estou falando. E de alguma forma até mesmo demonstrando muita ingratidão por muita coisa que você já fez, por muita coisa que você faz, demonstrando ingratidão por atitudes que você já teve, pelo companheirismo que você já teve e por toda a dedicação que você coloca aqui em cima dessa relação.
Mesmo que seja uma relação de amizade, tá? Mesmo que seja alguém que esteja aqui ao teu lado, com uma relação de amizade, ou de ou familiar, por que não? Tem muita ingratidão, tem muita frieza, tem uma distância aqui, um distanciamento que eu não tô gostando aqui nessa leitura. Como se essa pessoa realmente te usasse. Quando ela precisa, ela demonstra interesse. Quando ela sente que ela não precisa, o desinteresse. Como se fosse seletivo, sabe? Se isso aqui for do lado da amizade, se pra você ressoa com amizade, ou com alguma mulher, alguém que esteja aqui ao teu lado, alguém que você tá mentalizando que essa pessoa... Talvez, às vezes pode até ser, gente, que a gente tenta mentalizar alguém que a gente pensa que é, mas a nossa intuição fica aqui dentro da nossa cabeça tentando trazer o nome de outra pessoa. Então escuta a tua intuição. Escuta a intuição, deixa ela ficar aguçada também. Porque às vezes pode ser que a gente pensa em alguém, mas a nossa mente vira e mexe e tenta buscar uma outra pessoa, tá? Não sei porque que eu tô falando isso, mas tô falando. Então, Padilha sabe de todas as coisas. Porque isso aqui eu me vejo muito como uma relação cansada, uma relação cansativa de alguma forma. Uma energia invasiva até. Eu não gostaria de ter ao meu lado alguém com essa energia que eu tô sentindo aqui. Porque muitas vezes isso aqui até para a nossa vida de alguma forma. Até faz com que a gente não consiga seguir em frente, tá? Porque às vezes a gente tem planos aqui que a gente ainda confia nessas pessoas e acaba bloqueando, porque daí coloca olho gordo, coloca inveja. E, gente, olho gordo, inveja é pior do que feitiço. Pode ter certeza disso. Já dizia minha avó. Mas vale às vezes um feitiço nas costas que a gente faz, desfaz e limpa, do que uma pessoa invejosa no nosso caminho, que muitas vezes tá ali, ó, convivendo com a gente, sentando na mesa com a gente, e a gente tentando se limpar, a gente tentando crescer, e a escassez sempre na nossa porta, que é basicamente o que eu tô vendo aqui já chegando aqui na frente. Porque a gente não consegue limpar e tirar e afastar pessoas. E o feitiço não, muitas vezes a gente limpa, a gente faz um descarrego, a gente faz um ritual, a gente limpa e acabou. Mas quando às vezes a gente tem dentro do nosso lado, e muitas vezes a gente coloca dentro da nossa própria casa, pessoas que agem dessa forma aqui com a gente, se torna às vezes muito difícil de limpar, tá? Então faz aqui atenção. Como eu falei, eu olho pra cá, essas cartas que normalmente trazem uma energia muito positiva, como o 9 de ouros, por exemplo, eu tô vendo muita inveja aqui em cima. Muita comparação também, de alguma forma, tá? Tem gente de olho aqui no teu sucesso, tem gente de olho aqui nas tuas... na tua criatividade, tem gente que de olho nas coisas que tu faz. E aí você pode até falar, tipo assim, ah, mas eu sou pobre, não tenho nada, beleza? Mas ainda assim o teu caráter, ainda assim as tuas atitudes, ainda assim o teu magnetismo, pelo que eu vejo aqui também, não tô só falando de gente sem dinheiro não, tá? Já tá aqui, ó, tua energia aqui me marcando como rei de ouros. E dessa pessoa como um 9 de ouros. Então você aqui, ó, você tem controle das coisas. Você realmente tem você consegue conquistar, até vejo isso. Muitas coisas aí na tua vida tu já conquistou sozinho ou sozinha e foi com teu esforço, foi com teu trabalho, foi com a tua disciplina. Sem querer ser superior a ninguém, sem querer manipular nada, sem querer manipular ninguém. Apenas porque você quer o melhor para você. Apenas porque você deseja crescer, porque você deseja melhorar a sua vida. Mas eu vejo aqui uma energia de comparação, tá? De olho no teu sucesso, realmente. E até posso falar de uma falsa admiração de alguma forma também. É triste quando a gente tá num relacionamento que acontece isso aqui, ó. Que a gente tenta fazer as coisas andar, as coisas funcionar, as coisas fluir, mas a gente tá casado com alguém, ou tá dentro de um relacionamento com alguém, que tem inveja daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. E não pensa vocês que isso não acontece. É muito comum entre casais, um dos dois tá, como é que eu falo, tá conseguindo ascender na vida, tá conseguindo se destacar de alguma forma, e o outro ali por trás, ao invés de estar apoiando, ao invés de estar incentivando, essa pessoa tá lá, ó, com inveja, muitas vezes fazendo com que a pessoa não consiga conquistar e não consiga progredir.
Com certeza que eu já mergulhei na leitura. Quem já me segue aqui no meu canal já está mais do que acostumado que eu mergulho, esqueço de pedir comentários, esqueço de pedir tudo. Então eu vou te pedir que a palavra livramento vai ser isso. Vai ser essa palavra aqui no vídeo de hoje. Para que você consiga realmente se libertar dessa pessoa, se livrar dessa energia que está aqui. Sabe? Que todo esse sentimento ruim que essa pessoa tem aqui, que caia por terra realmente. E que você consiga olhar para frente e ter as suas conquistas, que você consiga ser feliz no amor, ser feliz no financeiro, sabe? Ser feliz no espiritual. Com o teu emocional também, muito importante. Tá? Então comenta aqui embaixo a palavra livramento que eu vou entender que a leitura está fazendo sentido para você e que você está realmente prestando atenção em cada palavra que está sendo dita aqui. Porque aqui pela tua energia, você tem uma energia de conquista. Tá bom? Você tem uma energia realmente de benefício próprio. Sabe assim, quando a gente olha pra gente mesmo e a gente consegue melhorar a nossa vida sozinho, sem muitas vezes estar dependendo da ajuda de outras pessoas, a gente consegue. A gente consegue crescer, a gente consegue empreender. É essa energia que eu vejo em cima de ti. Mas pode ser que muitas coisas aí estejam amarradas. Pode ser que você esteja se dedicando e realmente está se dedicando, né? Até pelas cartas de ouro, eu vejo aqui, ó, temos já logo aqui em seguida o Cavaleiro de Ouro também. Que muitas vezes você busca por novas oportunidades, muitas vezes você quer que as coisas aconteçam, mas elas até acontecem mais lento do que deveriam ser, por conta de pessoas que estão aí te sugando ao teu redor. Até para algum grupo de vocês pode ser que não seja nem somente uma pessoa, tá? Pode até ser que seja um grupo aí que precisa se afastar. Gente, infelizmente isso aqui acontece. Eu tenho um caso de uma cliente que é minha cliente há muitos anos que eu atendo ela. Ela tem um negocinho lá que ela trabalha com salgados e tudo. Ela morava praticamente a mesma rua da família deles, e para que eles conseguissem crescer de verdade, eles precisaram sair da casa própria e alugar uma outra casa para eles, num outro local, porque ali onde eles estavam tinha muita família, tinha muitos amigos, e o fato de ver o carro deles saindo para entregar, as motos de teleentrega saindo o tempo inteiro, aquilo ali sugou deles, tá? E eles precisaram alugar uma outra casa num outro local e continuaram trabalhando e cresceram. E essas coisas, elas vêm na minha cabeça e eu deixo vir, tá? Porque pode ser que sirva exatamente para aquilo que está acontecendo com você. Às vezes você está querendo crescer, você está tentando se dedicar na tua vida, tentando prosperar de alguma forma, financeiramente, amorosamente, emocionalmente, espiritualmente, enfim, e você não consegue se desvincular porque tem energias aí que elas te sugam. Oportunistas mesmo. Pessoas aí que estão ao teu lado de forma bem calculada, que te procuram quando precisam. Ou que querem estar com você quando você está bem, mas quando você precisa, cadê? Onde que estão? E aí me mostra até mesmo sendo algo bem tóxico, pelo que eu vejo. Como eu falei, eu olho muitas vezes aqui, e várias vezes aqui nessa carta tá falando e repetindo sobre isso, você tentando olhar para frente e não conseguindo. Deixa os teus planos aqui do passado, deixa os teus planos aqui do futuro mais quietinhos dentro de você, sabe? Não abre tanto a boca, não conta tanto as tuas coisas. Não fala as coisas antes de acontecer ou apenas quando você está planejando. Deixa as coisas ficarem mais concretas, deixa o teu futuro ficar mais concreto, mais estabilizado, para que você realmente entenda que as coisas já estão caminhando para depois você poder falar. Para que depois você consiga realmente tomar posse daquilo que é teu, tá? Porque tem alguém aqui que está te analisando. Engraçado, né? Sempre que você olhando para aqui para frente, ó, você olhando para frente, você olhando para o futuro. Você nem quer saber da vida dos outros, você quer saber da sua. Tá aqui, ó. E olha aqui como quem está te observando. Vê se não parece exatamente a cena. Aqui, ó, observando, ó. Seguindo. Se aproximando quando precisa. É quase que uma disputa silenciosa que eu tô sentindo aqui. E você precisa colocar uma distância emocional em cima disso. Esse 5 de espadas aqui é uma carta que muitas vezes ela fala sobre falsidade, sobre competição. E às vezes essa pessoa que ela compete com ela mesma, tá? Porque aqui, ó, você não quer nem saber, você tá olhando pra frente. E até me confirma aqui embaixo, comenta aqui pra que eu saiba. Você não tá nessa competição, essa pessoa tá competindo sozinha. O que é mais loucura ainda pra cabeça dela. Porque você tá tentando seguir, você tá se dedicando,
Você está buscando uma melhoria de vida. E essa pessoa está aqui, ó, drenando a tua força, drenando a tua energia. Se aproximando quando tem interesse. Te desgastando muitas vezes com os problemas dela. Problemas que ela mesma não consegue resolver. Problemas que muitas vezes nem ela mesma consegue resolver. Até tenta andar, mas aqui com a vida sempre enrolada de alguma forma. Padilha te trouxe até essa leitura para que você preste atenção. E muitas vezes a gente precisa prestar atenção até em quem a gente quer ajudar, tá? Que tem pessoas que não vale a pena querer ajudar. E isso eu posso falar para vocês com 100% da minha experiência. São 13 anos já de atendimento. E nesses 13 anos lá atrás, no começo, muitas vezes, eu cheguei a atender até de graça. Muitas vezes eu cheguei, gente, a atender 2 da manhã, 3 da manhã. Uma vez eu fui fazer um ritual na cachoeira de noite, que eu tinha que fazer uma entrega. Isso foi em 2017, se não me engano. Eu cheguei em casa 1h30 da manhã e tinha um carro de uma cliente na minha porta. Sério, sem mentira nenhuma. Tinha um carro de uma cliente na minha porta. Eu até pensei que ela estava dentro do carro. Eu abri meu portão, entrei pra garagem, botei meu carro. Quando eu entrei, ela estava na minha sala de atendimento, sentado. Meu marido, coitado, dormindo no sofá. Tinha uma moça que trabalhava comigo dormindo no outro sofá. E a cliente com uma vela na mão esperando eu chegar. E eles tinham falado pra ela que eu ia demorar, que enfim, que não era horário pra ela estar lá. Mas lá estava ela chorando desesperada e eu ajudando ela, tentando ajudar ela. Ainda assim eu me dispus, cansado, tudo tal, vou fazer algo pra essa pessoa. A vida dela nunca mudou. E muitas vezes ela me puxava pra baixo ainda. Tá? A própria miséria que ela cavava na vida dela, muitas vezes ela me puxava pra baixo. Ela tinha um comércio próprio na cidade, um comércio que já tinha dado muita grana pra ela, muito dinheiro pra ela, mas que estava tudo travado. E era culpa daquela própria pessoa. E mesmo assim eu tentando ajudar. E ela se aproximava de mim somente quando ela tinha interesse, tá? Porque quando as coisas fluíam um pouquinho melhor, quando às vezes vendia um terreninho, uma coisinha que estava melhorzinha de vida, sumia, desaparecia. E eu tô te falando isso porque essa energia que eu tô vendo aqui em cima de você aqui nessa leitura. Toma cuidado com quem te procura só quando precisa de ajuda e ainda assim te suga. E você ali é disponível para essas pessoas. Agora é a fase que você tem que cuidar de você, tá? Cada um com a sua miséria, cada um com o seu sufoco, cada um com o seu aperto. Daqui pra frente, a dedicação, você precisa colocar em cima de você mesmo. Se ausenta se for preciso. Começa a dizer que não pode, que não tem tempo, que tá ocupada, que tá trabalhando muito. Aqui, olha, que você tá trabalhando muito realmente. Aqui, ó, produzindo, se aperfeiçoando, se capacitando. Então começa muitas vezes a falar que não. Um lado negativo dessa carta é muito forte, é que muitas vezes é um padrão que está sendo repetido, tá? Porque assim como você tá aqui, ó, repetindo um padrão que te aperfeiçoa, que te faz crescer, assim como um tarólogo. O tarólogo, quanto mais ele joga, quanto mais o tarólogo ele joga, mais ele aprende, mais ele evolui, mais ele vira mestre no que ele está fazendo. Mas também essa carta aqui do 8 de ouros, muitas vezes ela fala de padrão de repetição, padrão repetido, que é de interesse. Que pelo que eu vejo que essa pessoa ela já vem repetindo aqui esses padrões aqui na tua vida há bastante tempo. E se for um relacionamento também, que você tenha coragem de se libertar. Se for um relacionamento que você está vivendo, que você não está feliz e que só você está fazendo, te liberta disso aqui também. Se dedica a você. Siga padrões que te levem para frente, que te façam crescer, que te façam evoluir e melhorar. Mas padrões que te puxam para trás, que te travam muitas vezes, esses aqui você precisa se desfazer. Tá bom? Encerra algum tipo de dependência emocional que você possa estar sentindo que existe de alguma forma. É uma fase maravilhosa para você, para que você consiga se capacitar de alguma forma, buscar estudos, se é isso que você está querendo. Buscar cuidar de você mesmo, buscar cuidar de novos contatos que você possa estar fazendo, de novas ideias que você possa estar fazendo. É um momento onde você pode enxergar muitas novas oportunidades na tua frente.
Oportunidades até mesmo aqui onde outras pessoas não percebem que são oportunidades, mas não fica comentando tudo, não fica compartilhando tudo. Porque infelizmente tem gente aqui ao teu redor. E mais uma vez eu vou te falar, se de repente na tua mente tu tenta pensar em uma pessoa, mas tá vindo o nome de outra, ou você vê a imagem de uma outra pessoa, dá ouvido também pra tua intuição. Que a tua espiritualidade quer te libertar. Faz aqui atenção. A carta do mago muitas vezes ela fala sobre manipulação, né? Manipulação emocional, manipulação de desejos. Como se essa pessoa que ela soubesse certinho como entrar na tua mente. Como se essa pessoa soubesse certinho como te manipular, certinho como trabalhar aquilo que ela precisa. É uma falsidade muito inteligente eu até falar disso aqui. Essa pessoa também de tança, de burra, não tem nada, tá? É uma pessoa que muito inteligente, que realmente sabe manipular. Ela sabe como te conquistar. Essa pessoa ela sabe exatamente aonde que ela precisa mexer. Escolhe melhor os teus caminhos do lado dessa pessoa. Se for para amizade, está ressoando para você para amizade, está ressoando para você para família, se está ressoando para você pro lado amoroso. Mas escolha melhor aqui os teus caminhos do lado dessa pessoa. Para que você consiga colher melhores resultados e para que você não fique aqui presa na mão de ninguém. Tem alguém manipulando energias aqui ao teu lado. Realmente manipulando energias. Isso aqui influencia muito, de uma forma muito tóxica na tua vida, onde faz com que você realmente possa crescer, você possa melhorar, mas sempre aqui te travando. Você vai se libertar de toda essa energia, tá? Eu sempre falo assim, ó, um feitiço, uma inveja, um olho gordo, qualquer outra coisa, ele é já desfeito 50% quando ele é descoberto. E aqui você está descobrindo. Ou te confirmando, né? Pode ser até que alguém já tenha te falado e você não tenha dado bola. Mas se você chegou até aqui essa parte da leitura é porque realmente você está comprometido, a leitura está fazendo sentido para você. E você realmente quer essa mudança aqui. Então a Padilha já vai te quebrar tudo isso aqui, já vai desfazer tudo que tiver que fazer. E principalmente afastar. Principalmente que afastar quem te observa. Tem alguém que te observa. E é tudo em silêncio, tá? É tudo em silêncio. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Gente, eu só espero que a bateria do meu celular é que ela não acabe, porque quando eu comecei a gravação ela já estava com pouca bateria. Mas se acabar vai ter um corte aqui, mas daí eu volto, tá? Eu não vou mexer nas cartas e eu volto como com outro celular. Bom, vamos lá então, Padilha. 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. O povo cigano, peço licença e permissão. Aqui a energia do consulente, uma energia masculina. Eu vou pedir mais uma carta pra gente ver o que vem vindo aqui. Olha, tem muita estabilidade que quer chegar pra você, tem muitos novos caminhos, tá? A âncora, ela fala realmente de potencial muito grande, tá? Potencial até mesmo que você evolua, potencial até mesmo que você cresça. Mas eu olho pra cá e eu vejo muita permanência, tá? Se você ainda assim quer ficar com essa pessoa, vou falar isso aqui agora que vem aqui na minha mente. Se ainda assim você quer ficar perto dessa pessoa, talvez uma conversa muito necessária entre vocês seja uma conversa muito sincera, tá? Muito sincera, isso aqui foi algo ligado a relacionamento. Mas, de alguma forma, eu sinto que essa pessoa te trava. A carta da âncora, ela veio claramente aqui pra mim, ancorando aqui meu consulente, mantendo parado, fazendo com que muitas vezes não consiga evoluir, com que muitas vezes não consiga crescer, ó, aqui, ó, ancorando aqui no sofrimento, no desgaste. Que é a carta do chicote, muitas vezes ela vai falar sobre até mesmo conflitos, tá? Sabe o que mais me chama a atenção? Conflitos que se repetem, mais uma vez aqui falando de repetição, como se fosse um padrão, que ele já vem se repetindo há algum tempo aí na tua vida. Essa situação ela não está sendo tão nova quanto parece. Essa situação é que ela realmente ela tá acontecendo e você tá aqui, ó, se desgastando por conta de alguém que tá ao teu lado que você não tá observando. Eu até posso te falar que isso aqui é quase que uma rivalidade silenciosa, de alguma forma, tá? Porque que você se dedica, você quer fazer algo até bom por essa pessoa também, mas essa pessoa, o problema tá com essa pessoa, não tá com você. Tá? O problema não está com você, é quase que uma rivalidade silenciosa, eu posso até falar isso. Aqui, ó, coração, parte amorosa, vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. Mensagens, até mesmo mensagens aqui no teu lado amoroso. Eu vou pedir mais uma carta aqui pra Padilha só pra confirmar, gente.
Porque o coração, nesse cabimento aqui, pode ser que essa pessoa de alguma forma esteja aqui brincando com os teus sentimentos. Pode ser isso que a Padilha tenta trazer. Pode ser isso, porque é muito calculista, né? Alguém muito calculista, alguém muito manipulador realmente. E essa pessoa que usa dos teus sentimentos, essa pessoa usa do teu carinho por ela, essa pessoa que ela usa realmente da tua boa vontade de ajudar, sabe, do teu carinho realmente que você tem. Pelo que eu vejo aqui, para muitos de vocês pode ressoar até mesmo para um lado amoroso realmente. Isso aqui pode ressoar até para um casamento, para um relacionamento duradouro de alguma forma. Mas agora que você está descobrindo que essas mensagens, tá? Agora que você está descobrindo que as coisas elas vão começar a caminhar de alguma forma, alguns laços eles vão precisar ser quebrados. Alguns laços aqui eles vão realmente precisar, vai ser necessário colocar os pingos nos is. É isso que a Padilha está me trazendo aqui, tá? Algum tipo de conversa muito decisiva aqui entre você. Mas eu até poderia falar também que de alguma forma, por mais que você goste dessa pessoa, independente de quem ela seja aí na tua vida, por mais que você goste dessa pessoa, por mais que você tenha um carinho aqui bem grande por essa pessoa, é necessário que você entenda o afastamento. É triste, né? Quando a gente às vezes gosta tanto de alguém, a gente quer ter essa pessoa por perto, a gente faz as coisas para tentar ajudá-la, a gente faz as coisas para que ela também possa evoluir, para que ela também possa crescer na vida dela, mas a pessoa simplesmente prefere sentir inveja ou prefere, sei lá, que tipo de energia, né, que ela sente. E infelizmente, dentro da criação, daquilo que a gente vive, sabe o que tá me remetendo aqui essa história, gente? Muitas vezes, sabe quando tu tá num local, tu nasce num local e tu tem poucas possibilidades, poucas oportunidades ali dentro, mas tu consegue de alguma forma te destacar, tu consegue de alguma forma crescer, melhorar. E vou falar isso aqui, tá? Pode ser que não ressoe para todo mundo o que eu vou dizer agora, mas se a partir de trás é que a intuição é bom que eu libere. Sabe assim, quando tu nasce num local que ele é um local pequeno e ali tu tem família, tu tem amigos, e essas pessoas elas percebem que tu de alguma forma está crescendo, que de alguma forma tu está evoluindo. Pode ser que seja financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, como eu falei lá atrás, mas se as pessoas percebem que tu está evoluindo, essas pessoas não aceitam a tua evolução, no sentido assim, por que essa pessoa consegue e eu não consigo? Sabe, por que essa pessoa que ela tá saindo do mesmo buraco que eu saí, por que essa pessoa consegue ter essas boas energias, por que essa pessoa ela consegue evoluir e eu não? E aí essas pessoas tentam te puxar, essa pessoa tenta te puxar novamente aqui pro mesmo lugar. Como se na cabeça dela talvez a gente não é merecedor, sabe? E aí eu me vejo muito nessa situação, tá, gente? Não pense que é exclusivo pra você. Porque assim, ó, eu, por exemplo, venho de uma cidade muito pequena e eu percebi que depois que eu saí, que eu me afastei, por mais que eu amava muita gente ali, por mais que eu gostava de muita gente, foi necessário esse movimento aqui de se afastar, sabe? Esse avanço aqui na minha vida. E eu percebi que muitas pessoas realmente viraram as costas pra mim. Porque pensaram assim, por que ele não tá me levando junto? Por que não está fazendo por mim? E é claramente o que eu tô vendo aqui na energia aqui dessa leitura. Mas aí eu quero te falar, fica com o teu coração em paz. Não tem como você arrastar todo mundo, não tem como você fazer por todo mundo. São oportunidades aqui que a vida está querendo te dar, está querendo te entregar essas oportunidades, mas você pode até crescer um pouco mais, você pode até se libertar de muitas outras amarras que está tendo aqui na tua vida, se você também conseguir se afastar. Eu não sei para quem que ressoou essa leitura aqui na tua vida, tá? Mas se tem alguém aqui que você tem um sentimento grande, se tem alguém aqui que você tem um sentimento bacana por essa pessoa, e de alguma forma seja difícil, entenda que lá na frente você vai conseguir entender muita coisa. Teve pessoas que viviam na minha casa, que eu amava, que eu adorava elas, adorava a presença delas. Só que quando eu saí daquele ambiente, quando eu evoluí a minha mente, evoluí a minha cabeça, conheci pessoas novas, lugares novos, eu entendi que realmente aquela pessoa não queria me ver crescer, sabe? Ela queria me manter no mesmo nível dela. E por mais que isso seja muito doído, infelizmente acontece. E claramente é o que a Padilha traz aqui na conclusão dessa leitura. Então tem algo bem bacana para você refletir. Tá? Tem algo bem bacana para você refletir e observar quem que é essa pessoa aqui. Ó. Se for preciso, se afastar, começar a dizer não, começar a impor limites, colocar limites, vai ser algo muito necessário que com certeza vai te fazer feliz. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava, gente, durante essa leitura. Para mim ela ficou maravilhosa, ficou uma leitura numa medida certa, nem grande nem pequena.
Se você chegou até aqui, fica só mais um pouquinho comigo, porque se eu te ajudei até agora, é hora de você me ajudar com visualização. Fica comigo mesmo que você não possa ajudar o canal, mas assiste essa parte aqui do meu recadinho. Gente, eu poderia falar esse recado lá no começo do vídeo ou no meio, como eu já falei para vocês outras vezes, mas infelizmente eu gosto que a leitura ela flua e funcione de uma forma orgânica e normal, tá? Então mesmo que eu sei que aqui no final poucas pessoas vão assistir e vão poder ajudar o meu canal, mas eu prefiro deixar esse recado sempre pro final, só para poder esclarecer isso para vocês. Como vocês sabem, eu tenho o projeto de voltar a morar no Brasil, e as coisas no Brasil estão muito difíceis, estão muito caras, enfim. Eu estou trabalhando aqui na Alemanha tentando muito para que eu possa construir minha sala de atendimento. Eu já consegui comprar minha casa, tá tudo certinho, tudo organizado. Porém, eu preciso voltar e recomeçar minha vida no Brasil. E o meu trabalho com as cartas, ele é muito necessário para mim. Minha casa no Brasil é uma casa muito pequena, tem quarto, sala, cozinha e banheiro, já expliquei isso aqui também. Então eu preciso construir uma sala de atendimento para poder voltar embora. Se as minhas leituras elas te ajudam de alguma forma e você quer também contribuir para o meu canal, tá? Eu tenho aqui embaixo o botão de membros, que eu quero convidar vocês a fazer parte dos membros. 2 valores bem acessíveis, bem tranquilos. Ou então vocês podem fazer doação, tem o Pix aqui na tela, herdeiro-da-magia@gmail.com, ou então na descrição do vídeo tem o Live Pix, que basta clicar ali que já vai te direcionar para as doações. Lembrando vocês que pode ser o valor que vocês quiserem, R$1, R$3, R$5, R$7, não importa. O que importa para mim é que seja de coração e que você realmente possa ajudar o meu canal para que ele cresça. E dessa forma eu vou fazer a sala de atendimento, vou poder voltar a morar no Brasil e trabalhar com as cartas, que é algo que eu amo demais, que o canal ele tá ajudando muitas e muitas pessoas, eu quero continuar com ele, eu quero continuar fazendo esse canal crescer, esse canal melhorar. Infelizmente as monetizações do YouTube para poder ganhar um dinheiro bom, o canal realmente tem que estar grande, o canal realmente tem que ter muitas visualizações. Então o que eu recebo ainda é muito pouco pela quantidade de leituras que eu posto, gente, é realmente muito pouco. Então eu conto com a ajuda de todos, tá? Quem puder ajudar, lembrando vocês também que os nomes vêm aqui pro caderno de Maria Padilha. E esse caderno aqui todos os dias eu posto, eu coloco o nome das pessoas aqui, claro, e todos os dias eu faço minhas rezas, faço minhas orações. Eu peço que Maria Padilha abençoe todas as pessoas que estão aqui me abençoando e que ela transforme a vida dessas pessoas, que não falte alimento na casa, enfim, que vocês sejam realmente abençoados como eu sou. Nada mais justo do que essa troca de bênçãos, né? E lembrando vocês também que esse caderno aqui ele vai comigo em novembro para a Espanha, onde eu vou conhecer a casa de banho de Maria Padilha, a igreja, lá onde tem o túmulo com os restos mortais de Maria Padilha. Lá também vou fazer minhas rezas, minhas orações, vou pegar água, vou pegar terra. Vai ser muito bacana. Então se vocês quiserem fazer parte da minha vida, da minha história, qualquer valor vai ser muito bem-vindo e tenha certeza que vocês vão abençoar o meu canal. Gente, desejo um ótimo restinho de quinta-feira para todos vocês. Lembrando então que eu tenho vídeos aqui no meu canal de segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas, tá bom? Deixo um beijo no coração de todos. Lembrando vocês então que a gente se vê amanhã em mais uma leitura. Tchau, tchau.